Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Espero que sim, comigo está tudo bem. A nossa aula de hoje será este lindo caminho de mesa / tapete, como quiserem. Eu confeccionei este caminho de mesa com barbante fio 4 e usei a agulha de número 3,5. Para vocês que ainda não me conhecem, é a primeira aula que está assistindo, caiu aqui de paraquedas, gosta de crochê, de peças fáceis, eu te convido, vem fazer parte da nossa família, se inscreva, ative o sininho em todos e deixe seu joinha. Seu joinha para mim é muito importante. O YouTube entende que vocês estão gostando e expande para outras pessoas. E a minha palavra para cada um de vocês é gratidão. Então vamos à nossa aula de hoje. Como eu havia dito, eu confeccionei este caminho de mesa com o barbante fio 4 e usei a agulha de número 3,5. Ele ficou pesando 304 gramas. Na largura ficou com 42 centímetros e no comprimento, de ponta a ponta, ficou com 94 centímetros. Eu vou mostrar para vocês nesta ponta, para vocês verem direitinho o gráfico da nossa aula de hoje. Este é o gráfico da nossa aula de hoje. São corações. Eu gostei bastante do resultado. Este gráfico, este desenho, eu tirei de uma foto que eu vi lá no Pinterest. Por isso que eu não vou deixar o gráfico para vocês, porque foi de uma foto que eu tirei esse gráfico, esse desenho. E eu gostei muito, espero que vocês gostem o quanto eu gostei. Para a última carreira, eu fiz esta carreira de 4 pontos altos, contando com a corrente, tombados, fechado com ponto baixíssimo. Mas como eu sempre digo, aqui é apenas uma ideia, só uma sugestão. Usem a criatividade de vocês, façam da forma que vocês acharem melhor. Eu fiz assim porque como eu tenho muitos iniciantes no meu canal, e eu procuro fazer umas peças mais fáceis, uns acabamentos mais fáceis para que todos consigam fazer. Mas você é inteligente, use a criatividade de vocês e podem fazer sim a última carreira de outra forma. Mas este é o gráfico da nossa aula de hoje. Espero que gostem. Tendo passado todas as informações, o meu muito obrigado a todos, Deus os abençoe e vamos à nossa aula de hoje. Para a nossa aula de hoje, eu vou usar o barbante, fio 4 e a agulha de número 3,5. Vamos iniciar aqui com o nosso nó mágico. Feito o nosso nó mágico, vamos fazer agora 75 correntes. Então, vamos fazer 1, 2, 3, 4, 5. Vamos fazer um total de 75 correntes. Feitas as 75 correntes, vamos marcar a última que fizemos e vamos fazer mais 4 correntes. 1, 2, 3, 4. Feito isso, vamos voltar lá naquela onde nós marcamos e aqui nós vamos fazer o nosso segundo ponto alto, porque a nossa corrente é o nosso primeiro ponto alto. Agora, para cada corrente da carreira anterior, nós vamos fazer um ponto alto. Para quem não sabe fazer o ponto alto, nós vamos dar uma laçada no barbante, entrar aqui na corrente, laçar o barbante e puxar, ficando assim com 3 argolas. Laçar o barbante, tirar 2 argolas, laçar o barbante, tirar as últimas 2 argolas. Este é o nosso ponto alto. Agora, nós vamos fazer até o final desta corrente, esta carreira de pontos altos. É a nossa carreira base. Eu vou completar esta carreira e já trago para nós continuarmos a nossa aula de hoje. Então, encerrei aqui a minha primeira carreira, a carreira base, carreira de pontos altos. Nós ficamos aqui no total de 76 pontos altos, porque fizemos 75 correntes, e a corrente que fizemos aqui para subir é o nosso primeiro ponto alto. Então, para esta largura, eu fiquei com 76 pontos altos. Agora, vamos para a nossa próxima carreira. Nossa próxima carreira já será a nossa primeira carreira do nosso gráfico. Eu vou subir aqui com 2 correntes, 1, 2, vou fazer apenas 2, porque é a altura do meu ponto alto. Caso o ponto alto de vocês for maior, pode sim fazer 3 correntes. Vou virar o meu trabalho e aqui eu vou copiar mais 3 pontos altos. Então, 1, 2
e 3 pontos altos. Porém, nós vamos ficar com 4 pontos altos, porque a corrente que fizemos aqui para subir é o nosso primeiro ponto alto. Então, nós vamos ficar com 4 pontos altos em uma ponta, 4 pontos altos na outra. Aqui, nós vamos fazer 6 quadrados de 2 correntes. Então, vamos fazer 2 correntes, pular 2 pontos altos da carreira anterior, copiar o terceiro ponto alto. Então, fizemos aqui um quadrado. Novamente, 2 correntes, pular 2 pontos altos, copiar o próximo ponto alto, o segundo quadrado. Vamos fazer assim por 6 vezes. Então, já fizemos 2, vamos fazer mais 4. Então, eu fiz aqui 6 quadrados. 1, 2, 3, 4, 5, 6 de 2 correntes, pulando 2 pontos altos, copiando o terceiro ponto alto. Feito isto, agora eu vou copiar aqui 10 pontos altos. Então, eu já fiz um, vou fazer o segundo, o terceiro, somente copiar. O quarto, vou copiar 10 pontos altos. Então, eu copiei aqui os 10 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aqui, eu vou fazer 5 quadrados. Então, desta forma, 2 correntes, pular 2 pontos altos, copiar o terceiro ponto alto. Fiz um quadrado. 2 correntes, pular 2 pontos altos, copiar o terceiro ponto alto. Fiz o segundo quadrado. Aqui neste meio, eu vou fazer 5 quadrados. Feito os 5 quadrados, eu vou repetir novamente 10 pontos altos. Feitos 10 pontos altos, lá na ponta, eu vou fazer 6 quadrados e os 4 últimos pontos altos. Então, nós só vamos repetir o mesmo que fizemos aqui. Eu vou completar esta carreira e já trago para mostrar para vocês. Então, encerrei aqui esta carreira. Subi com as 2 correntes, copiei mais 3 pontos altos. Vamos ficar com 4 pontos altos em uma ponta, 4 pontos altos na outra, até o final do nosso trabalho. Aqui, eu fiz 6 quadrados de 2 correntes, pulando 2 pontos altos, copiando o terceiro ponto alto. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6 quadrados. Vamos fazer 6 quadrados em uma ponta e 6 quadrados na outra. E somente aqui no meio, nós vamos fazer com 5 quadrados. Então, 6, 6 e só aqui no meio, 5. Aqui eu fiz 10 pontos altos e 10 pontos altos. Agora, vamos para a nossa próxima carreira. Aqui eu copiei os 4 pontos altos, fiz a corrente, 2 correntes e copiei os 3 pontos altos. Na carreira anterior, nós havíamos feito 6 quadrados. Agora, nós vamos copiar aqui 5 quadrados. Nessa carreira, temos 6. Agora, nós vamos ficar com 5. Então, eu vou fazer 2 correntes, pular as correntes e copiar o ponto alto. Copiei um quadrado. 2 correntes, pular as 2 correntes, copiar o ponto alto. Então, nós vamos copiar aqui 5 quadrados. Já fiz 2, vou fazer os 3 restantes. Então, eu copiei aqui 5 quadrados. 1, 2, 3, 4, 5. Vou fechar o quadrado antes dos 10 pontos altos. Então, são 2 correntes, eu vou colocar aqui 2 pontos altos. E copiar o ponto alto. Então, eu fechei um quadrado antes dos pontos altos. Vou copiar os pontos altos e vou fechar o quadrado após os pontos altos. Então, eu fechei o quadrado antes dos pontos altos e vou fechar, estou fechando o quadrado após os pontos altos. Ficou desta forma. Agora, aqui no meio, eu vou copiar 3 quadrados. Então, eu vou fazer 2 correntes, pular as correntes, copiar um quadrado. Vou copiar o segundo quadrado. E vou copiar o terceiro quadrado. Então, ficamos aqui com 3 quadrados. Agora, aqui nesses pontos altos, eu vou fazer da mesma forma. Vou fechar este quadrado, copiar os pontos altos, fechar o quadrado após os pontos altos, copiar os quadrados restantes e os pontos altos. Vou completar esta carreira e já trago para mostrar para vocês. Então, eu encerrei essa carreira. Copiei aqui os 4 pontos altos. Na carreira anterior, nós havíamos feito 6 quadrados. Aqui, vamos copiar apenas 5, fechar o quadrado antes dos pontos altos, copiar os pontos altos da carreira anterior e fechar o quadrado após os pontos altos. Copiar 3 quadrados. Deste lado, da mesma forma, o mesmo que fizemos aqui, vamos fazer aqui. Então, vou fechar o quadrado antes dos pontos altos, copiar os pontos altos e fechar o quadrado após os pontos altos.
copiar os quadrados restantes e os pontos altos. Agora, esta mesma carreira eu vou repetir por mais 2 vezes, somente repetir. Onde são pontos altos, eu vou copiar os pontos altos, e onde são os quadrados, copiar os quadrados. Então, nós vamos ficar aqui com 3 carreiras iguais. Já fiz uma, vou fazer as outras 2, e já trago para continuarmos a nossa aula. Então, eu já fiz aqui as 3 carreiras, apenas copiei o mesmo que eu já havia feito nesta carreira. Ficamos um total de 3 carreiras iguais. Agora, vamos para a nossa próxima carreira. Então, já adiantei aqui esta carreira, porque apenas copiei os pontos altos e copiei 3 quadrados. Feito isso, eu vou fechar o 4º quadrado. Então, são 2 correntes. Eu vou colocar aqui 2 pontos altos. 1, 2. E vou copiar o 5º quadrado. Então, somente copiar. Aí, ficamos nesta ponta, desta forma. Na carreira anterior, eram 5 quadrados. Eu copiei 3, fechei o 4º quadrado e copiei o 5º quadrado. Aqui, em cima dos pontos altos, eu vou copiar 7 pontos altos. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 pontos altos. Então, ficamos aqui com 7 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Feito isto, vou abrir um quadrado aqui no meio. Então, vou fazer 2 correntes, pular 2 pontos altos, copiar o 3º ponto alto. Aqui, novamente, vou fazer os 7 pontos altos. Então, já fiz um, vou copiar os outros 6 pontos altos. Aqui, vamos ficar no total de 7 pontos altos, da mesma forma que deste lado. Então, ficamos com 7 pontos altos deste lado, abrimos um quadrado no meio de 2 correntes, pulando 2 pontos altos, e 7 pontos altos do outro lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vou copiar este quadrado. Então, vou fazer aqui as 2 correntes, pular as 2 correntes e copiar o ponto alto. Copiei o primeiro quadrado. Vou fechar o quadrado do meio, que no meio são 3 quadrados. Então, eu vou fechar o quadrado do meio e copiar o próximo quadrado. 2 correntes, vou pular as 2 correntes e copiar aqui o primeiro ponto alto. Então, aqui neste meio, na carreira anterior, eram 3 quadrados. Nós vamos copiar o primeiro, fechar o quadrado do meio e copiar o próximo quadrado. Em cima destes pontos altos, nós vamos fazer o mesmo que fizemos aqui. 7 pontos altos, um quadrado no meio, mais 7 pontos altos. Vou copiar o quadrado aqui próximo aos pontos altos, lá do outro lado, fechar o quadrado, e lá do outro lado vai restar os 3 quadrados e os 4 pontos altos. Então, o mesmo que eu fiz deste lado, eu vou repetir do outro lado. Vou completar esta carreira e já trago para mostrar para vocês. Então, encerrei aqui esta carreira. Eu copiei os 4 pontos altos, copiei 3 quadrados, fechei o 4º quadrado, copiei o 5º. Aí, em cima dos pontos altos, nós fizemos 7 pontos altos, abrimos um quadrado no meio e 7 pontos altos do outro lado. Aqui no meio eram 3 quadrados, eu copiei o primeiro, fechei o do meio e copiei o 3º quadrado. Aqui eu fiz o mesmo que eu fiz aqui, e aqui nesta ponta também da mesma forma. Aqui eu pulei um quadrado. Então, aqui também eu pulei um quadrado. Fechei este quadrado, fechei este quadrado. Aí, restaram os 3 quadrados e os 4 pontos altos. Então, o mesmo que fizemos deste lado, repetimos deste. Agora, vamos para a nossa próxima carreira. Então, eu já adiantei esta carreira, porque apenas copiei os pontos altos e copiei 2 quadrados. Na carreira anterior, nós ficamos com 3, neste, nós vamos copiar 2. Vou fechar este quadrado antes dos pontos altos. São 2 correntes, vou colocar 2 pontos altos. Vou copiar os pontos altos da carreira anterior. Somente copiar. E vou fechar o quadrado após estes pontos altos. Então, este quadrado aqui, nesta carreira, eu vou fechar. Então, ficou desta forma. Agora, aqui em cima dos pontos altos, eu vou abrir quadrados. Então, vou fazer uma carreira de quadrados de 2 correntes, pulando 2 pontos altos, copiar o 3º ponto alto. 2 correntes, pular os 2 pontos altos, copiar o 3º ponto alto. 2 correntes,
copiar o quadrado. Novamente, 2 correntes, pular os 2 pontos altos, copiar o ponto alto. 2 correntes, pular os 2 pontos altos, copiar o ponto alto. Então, aqui em cima dos pontos altos, nós ficamos com 5 quadrados. 1, 2, 3, 4, 5. Chegamos aqui deste lado, vamos fazer o mesmo que fizemos aqui. Então, nós vamos fechar este quadrado, copiar os pontos altos da carreira anterior e fechar o quadrado após os pontos altos. Então, aqui nós só copiamos os pontos altos, vou fechar este quadrado. Então, fechamos o quadrado anterior aos pontos altos, copiamos os pontos altos e fechamos o quadrado após os pontos altos. Então, aqui em cima destes pontos altos, eu vou fazer o mesmo que eu fiz em cima destes pontos altos. Então, eu vou completar esta carreira e já trago para mostrar para vocês. Então, aqui eu encerrei mais uma carreira, copiei os pontos altos e copiei apenas 2 quadrados. Fechei o quadrado antes dos pontos altos, copiei os pontos altos, fechei o quadrado após os pontos altos. O mesmo que eu fiz aqui, eu fiz em cima destes pontos altos e deste. E aqui em cima destes pontos altos, eu abri 5 quadrados. O mesmo que eu fiz aqui, eu repeti aqui. Agora, vamos para a nossa próxima carreira. Nesta carreira, eu vou copiar os pontos altos e copiar apenas um quadrado. Vou fechar este quadrado antes dos pontos altos. São 2 correntes, eu vou colocar 2 pontos altos. Vou copiar os pontos altos da carreira anterior, apenas copiar esses pontos altos e fechar este quadrado. Já trago para mostrar para vocês. Então, eu copiei estes pontos altos e fechei o quadrado após os pontos altos. Ficou desta forma. Agora, aqui eu vou somente copiar estes quadrados do meio. Então, fiz 2 correntes, vou copiar um quadrado, o segundo quadrado e o terceiro quadrado. Somente copiei os 3 quadrados da carreira anterior. Feito isto, agora aqui, nestes pontos altos, eu vou fazer o mesmo que eu fiz aqui. Então, somente vou repetir. O que eu fiz aqui, eu vou repetir em cima destes pontos altos e destes pontos altos. Vou completar esta carreira e já trago para mostrar para vocês. Encerrei esta carreira, copiei os pontos altos e apenas um quadrado nesta ponta. Fechei o quadrado antes dos pontos altos, copiei os pontos altos da carreira anterior, fechei o quadrado após os pontos altos. Copiei aqui no meio 3 quadrados, o mesmo que eu fiz aqui, eu repeti em cima destes pontos altos e destes pontos altos. E aqui nós ficamos com 3 quadrados e 3 quadrados. Esta carreira que nós acabamos de fazer é esta carreira aqui. Agora, da mesma forma que eu fiz aqui, eu vou repetir aqui mais 2 carreiras. Vamos ficar no total de 3 carreiras. Vou repetir e já trago para mostrar para vocês. Então, como prometido, eu já fiz aqui as 3 carreiras. Da mesma forma que nós fizemos aqui, eu repeti aqui. Repeti mais 2 carreiras, que nós já havíamos feito uma, repeti as outras 2. Então, agora, nós vamos fazer esta carreira de 7 pontos altos, aqui em cima dos pontos altos, abrir um quadrado no meio e 7 pontos altos do outro lado. E aqui em cima dos quadrados, eu vou copiar o primeiro quadrado, fechar o quadrado do meio e copiar o terceiro quadrado. Apenas repetir esta carreira. Então, como é só repetição, eu vou fazer e já trago para mostrar para vocês. Encerrei esta carreira. Como eu falei, apenas ia copiar esta carreira aqui que nós fizemos. Então, somente copiei 7 pontos altos, abri um quadrado no meio, 7 pontos altos. Aqui no meio, onde são 3 quadrados, eu copiei o primeiro, fechei o quadrado do meio e copiei o terceiro quadrado. Fiz da mesma forma que eu fiz aqui, eu fiz nos outros 2 corações, e aqui em cima dos quadrados eu fiz da mesma forma. Então, este é o gráfico da nossa aula de hoje. Nós vamos formando uns corações. Então, aqui eu fiz 2 corações, aqui ficamos com 3. Agora, eu vou repetir estes 2 corações aqui no meio. Nós vamos somente repetindo carreira a carreira. Esta carreira aqui. Agora, nós vamos fazer a segunda
depois a terceira, a quarta e a quinta, que são iguais, e depois a sexta carreira. Novamente, vamos continuar somente copiando carreira a carreira, formando os corações. Então, nesta parte, nós ficamos com 2 corações. Aqui, já ficamos com 3. Na próxima, nós vamos repetir os 2. Depois, vamos ficar com 3 novamente. E assim vamos fazendo. Vou fazer assim até o comprimento desejado. Quando estiver no comprimento desejado, eu trago para fazermos a nossa última carreira por toda a volta. Lembrando que quando trouxer, já vou trazer com a minha última carreira. Nós iniciamos aqui com uma carreira de pontos altos. Vamos encerrar esta etapa com uma carreira de pontos altos. Então, vou continuar fazendo. Quando estiver no comprimento desejado, vou fazer a minha última carreira de pontos altos e trago para fazermos a nossa última carreira por toda a volta. Como prometido, eu já fiz aqui o comprimento desejado do caminho de mesa e trouxe para fazermos a nossa última carreira por toda a volta. Já trouxe com a carreira de pontos altos. Nós iniciamos com uma carreira de pontos altos e vamos encerrar com uma carreira de pontos altos. E aqui eu fui apenas copiando carreira a carreira. No vídeo nós fizemos até esta carreira. Depois eu só fui copiando. Então, fiz esta carreira, depois a segunda, a terceira, que são 3 carreiras, e a quarta. É bem fácil. Eu achei muito bonito esse desenho, este gráfico, por isso resolvi trazer para vocês. E achei muito fácil também, porque são só repetições. Tenho certeza que todos vocês vão sim conseguir fazer. Depois nós só vamos repetindo carreira a carreira até o comprimento desejado. Gostei muito do resultado. Agora, vamos fazer a nossa última carreira por toda a volta. Fiz aqui o meu último ponto. Agora, vamos para a nossa última carreira. Fiz aqui o meu último ponto alto. Agora, eu vou fazer aqui 3 correntes. 1, 2, 3. Feito isto, aqui no mesmo espaço, eu vou fazer mais 3 pontos altos. 1, 2, 3 pontos altos. Ficando assim com 4 pontos altos, porque a nossa corrente é o nosso primeiro ponto alto. Vou no próximo espaço, vou fazer aqui um ponto baixíssimo. Então, nós fizemos aqui 4 pontos altos tombados, contando com a corrente. Vou para o próximo espaço, vou fazer aqui um ponto baixíssimo. Vou subir com as 3 correntes, 1, 2, 3. Aqui no mesmo espaço, eu vou fazer mais 3 pontos altos. 1, 2, 3 pontos altos. Porém, nós ficamos com 4 pontos altos, porque a nossa corrente é o nosso primeiro ponto alto. Vou no próximo espaço, vou fazer um ponto baixíssimo. Fiz aqui mais 4 pontos altos tombados. Vou para o próximo espaço, ponto baixíssimo. Novamente, 3 correntes. Aqui no mesmo espaço, mais 3 pontos altos. 1, 2, 3 pontos altos. Ficamos com 4 por causa da nossa corrente. Vou no próximo espaço e aqui vou fazer um ponto baixíssimo. No próximo espaço, ponto baixíssimo, repetir os 4 pontos altos. Então, eu vou fazer assim por toda a volta do nosso trabalho, até mesmo aqui em cima dos pontos altos. Eu vou completar, encerrar o nosso trabalho. Quando trouxer, já trago o nosso trabalho finalizado. Como prometido, eu já encerrei aqui a minha última carreira por toda a volta. Fiz aqui os 4 pontos altos tombados. Fiz isto aqui na lateral e aqui em cima dos pontos altos. Já encerrei o nosso trabalho. Cortei o nosso barbante e escondi o barbante por entre os pontos. Assim, nós encerramos a nossa aula de hoje. Espero que tenham gostado. Se gostaram, não esqueçam de deixar o meu joinha. Desde já, o meu muito obrigada a todos. Deus os abençoe e até a nossa próxima aula. Tchau!